Essa é a nossa quinta e última aula da semana, Recuperação Judicial 15 minutos. Antes de a gente começar a aula, que é sobre plano de recuperação judicial, eu não sei se vocês viram aí um post que eu fiz no feed aqui do Instagram sobre o curso Smart de recuperação judicial. É um curso de curta duração, são 25 aulas, cada aula tem 15 minutos, para você aprender como funciona o mecanismo da recuperação judicial de ponta a ponta. Então, eu passo por todas as fases. Para cada fase ali da recuperação judicial, tem uma aula para você assistir. Então, se você quer saber mais, entender quais são ali as 25 aulas, você pode acessar o site recuperaempresa.online. Tem aqui no link na bio do meu Instagram também para facilitar. Mas você pode acessar o site recuperaempresa.online, tá? Uma outra coisa, tem nesse curso, você tem 2 super bônus. Então, que vai te ajudar aí você a entender a recuperação judicial e aplicar de forma bem prática. Então, corre lá depois aqui de assistir esse vídeo. Você corre lá no site já para garantir a sua vaga. Bom, o tema de hoje é da recuperação judicial, é o plano de recuperação judicial. Então, o que é o plano de recuperação? É a forma de pagamento que o devedor ele vai pagar ali os credores. Então, o plano de recuperação judicial é o plano de pagamento do devedor aos credores. E isso está disposto lá no artigo 53 da Lei 11.101 de 2005, que diz o seguinte: o plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial sob pena de convolução em falência e deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 da lei e seu resumo, demonstração de sua viabilidade econômica e laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Então, tem que ter exatamente isso que está disposto na lei, no plano que o devedor vai apresentar nos autos da recuperação judicial. Então, o devedor protocola esse plano de pagamentos lá no processo de recuperação judicial. E os credores, para terem acesso, eles precisam acessar o processo de recuperação para analisar ali quais são as formas de pagamento que aquele devedor propôs. E se ele não concordar, ele poderá apresentar objeção ao plano de recuperação judicial. Também nos autos do processo de recuperação. E se apenas um credor apresentar uma objeção ao plano de recuperação, ou seja, apresentar lá uma petição dizendo o que ele não concorda naquele plano, haverá uma Assembleia Geral de Credores, ou seja, vai reunir todos os credores para deliberarem sobre o plano de recuperação judicial do devedor. Se esse plano ele for aprovado, concede-se a recuperação judicial. E ali homologa o plano, concede a recuperação e começa ali a fase de cumprimento do plano. Agora, se esse plano for rejeitado, o plano do devedor for rejeitado pelos credores, então convola-se a recuperação judicial em falência. Então começa um outro procedimento, começa o procedimento falimentar lá no processo. Então é o mesmo processo, só muda algumas disposições ali que agora começa a falar sobre falência, né? Previsões da falência. Mas o plano de recuperação ele é o coração do processo. Então o devedor ele não pode colocar lá um plano genérico só para cumprir esse prazo de 60 dias. Até porque se ele não apresentar dentro desse prazo, também convola a recuperação judicial em falência. Então, apesar de ser importante ele cumprir esse prazo, ele precisa apresentar algo viável para que os credores possam apreciar e aprovar aquele plano. Se nenhum credor apresentar objeção daquele plano apresentado pelo devedor,
então o juiz ele vai homologar o plano e ele vai conceder a recuperação judicial. Não haverá uma Assembleia Geral de Credores neste caso. Então tem ali alguns caminhos durante o processo que você precisa seguir. Mas como o plano de recuperação judicial ele é o coração do processo, é importante o devedor ter muito cuidado no planejamento, né? Ali nos planos de pagamento, seja para não conter cláusula nula, seja para ele trazer ali de forma realista um plano de pagamento. Não adianta ele colocar lá um plano de pagamento em 20 anos se ele não tem a menor projeção de continuar no mercado a longo prazo, ou as estratégias que ele está adotando na empresa não está refletindo a realidade ou aquela projeção, ou seja, ele não acompanha o mercado. Como é que ele quer se manter ativo por longo prazo, depois de uma recuperação judicial? Vai ficar inviável, não vai dar. Então, ele ter ali um planejamento e fazer a reestruturação integral da empresa. Lembra que na outra aula eu falei sobre a reestruturação integral da empresa? Então, você tem lá 3 pilares, né? Eu divido em 3 pilares. Você tem o pilar financeiro, que é o que reestrutura no momento de crise. Você tem o pilar digital e você tem o pilar interno. Se ele não se alinhar ali nesses 3 pilares, com certeza a empresa vai ficar abalada num ponto que não vai fazer com que ela se mantenha ativa no mercado a longo prazo. E isso realmente é um problema, porque tem ali a grande discussão de que as empresas não saem de uma recuperação judicial. Elas não saem por quê? Porque elas não têm um planejamento estratégico eficiente e realista, que consiga reestruturar o pilar financeiro e também reestruture os outros pilares da empresa. Porque se os outros estiverem abalados, a longo prazo isso vai atingir ali, vai afetar o pilar financeiro da empresa e mais para frente ela vai voltar para a crise econômico-financeira que ela apresentou. Até pode ser que ela apresente num futuro distante uma crise econômico-financeira com base ali nos mesmos sinais de crise da outra crise que ela teve, né? O outro declínio ali do ciclo de vida da empresa. Então, ter esse plano de recuperação judicial bem estruturado, mostrar lá naquele plano como que vai pagar, de que forma, se tem deságio, se não tem, qual é o motivo da crise da empresa, o que ela fez antes, o que ela está fazendo e o que ela fará para se reestruturar. Não basta entrar lá na Lei 11.101 de 2005, pegar lá no artigo 50, algum meio de recuperação judicial e você simplesmente selecionar, botar lá no plano de recuperação judicial e falar, tá bom, então vou me reestruturar aqui. Então não é assim que funciona. Então não é algo só no papel, é preciso que você também coloque no plano algo realista, o que a empresa fez, o que ela está fazendo, como que ela vai lidar com a reestruturação, qual que é o fundamento ali, para que ela quer reestruturar a empresa dela. E qual é a projeção do mercado? O mercado é favorável? O mercado não está favorável? Qual é a projeção mercadológica para a área que aquela empresa atua? Então, tudo isso conectado é importante. Agora, para o advogado, não é ideal que ele simplesmente foque só na parte jurídica, né? Esse é claro que é o principal ali do advogado, mas ele entender sobre os números ali da empresa, a parte financeira, a parte econômico-financeira, entender o mercado que aquela empresa está, tudo isso é extremamente importante no momento de reestruturação. O advogado ele também tem lá no processo, numa fase específica, a possibilidade de apresentar um plano credor, um plano alternativo. Então, se ele tem essa possibilidade, ele não pode criar um plano somente para atender às necessidades dele. Ele precisa criar um plano que seja também realista. Não adianta ele criticar o plano devedor e ele fazer um muito semelhante, mas que atenda às necessidades dele. Então, entender os números vai facilitar para você
olhar o plano de recuperação, analisar os números do plano de recuperação, elaborar o plano alternativo, que é o plano credor, olhar o relatório mensal da empresa, que é apresentado pelo administrador judicial, para você entender como é que está evoluindo a empresa ali no dia a dia, e também para você traçar estratégias e sugerir soluções durante o processo de recuperação judicial. O credor, ele tem uma posição ativa no processo, mas ele também precisa não só apontar problemas, mas ele também precisa apontar soluções. E o advogado, tendo esse feeling tanto financeiro, econômico-financeiro da empresa quanto jurídico, é ideal para que ele possa ali realmente traçar melhor as estratégias e negociar, né? A recuperação judicial é uma grande negociação. Então você tem a possibilidade ali de renegociar o seu crédito, renegociar sugerir, né? Sugerir soluções. Você pode ceder o seu crédito, você pode se tornar um credor fornecedor. Então tem várias estratégias que são adotadas durante o processo de recuperação judicial, que se você deixar uma parte de lado, que é a parte entender fluxo de caixa, entender a parte financeira, eu não estou dizendo aqui para você correr e fazer uma faculdade de economia, uma faculdade ou algum curso financeiro. Não, a ideia é que você estude sobre esses temas, que você entenda pelo menos o básico para você traçar ali as suas estratégias no processo de recuperação judicial, seja para o seu crédito, seja para em favor do credor, seja em favor da empresa devedora. Então ali são pontos essenciais para você conseguir ali conduzir com mais eficiência, mais velocidade o processo de recuperação judicial, tá bom? Então, plano de recuperação está lá previsto no artigo 53 da Lei 11.101 de 2005. Eu falei aqui no começo dessa aula sobre o curso Smart de recuperação judicial. Então, você pode sair aqui desta aula e ir lá no site recuperaempresa.online para você garantir a sua vaga no curso, para você entender de ponta a ponta como funciona o processo de recuperação judicial. Então, nesse curso não tem só aulas, né, videoaulas, mas também tem exercícios para você colocar a mão na massa. Você tem a possibilidade de analisar um processo de recuperação judicial. Então, você tem atividades para te direcionar como que você analisa um processo de recuperação judicial, e também tem os bônus que vão te ajudar na prática ali, como que você vai atuar ali no processo de recuperação judicial e ganhar mais velocidade. Então você vai dar um passo a mais aí na sua carreira, na sua profissão, na área empresarial, fazendo esse curso, fazendo todos os exercícios, estudando a lei. Então, tudo isso vai te ajudar a ganhar mais velocidade no processo de recuperação judicial. Então, entrem lá no site, o recuperaempresa.online, tá bom? Essa foi a nossa semana recuperação judicial 15 minutos. Então, se você não assistiu alguma aula, você pode acessar aqui no IGTV, aqui no Instagram, e você pode também assistir as aulas dessa semana de recuperação judicial e outras aulas que eu compartilho lá no canal no YouTube. É só você digitar lá Cristiane Nascimento, ou também você pode clicar no link que tem aqui na bio do Instagram, tá bom? Então, até a próxima aula.